Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vou falar sobre um fenômeno contemporâneo que está atingindo a juventude. Nós lá dos anos 90, anos 2000, enfim, que vivemos a infância e a juventude nos anos 90, anos 80, nós tínhamos uma vida muito mais social. Nós íamos para a escola, nós nos encontrávamos com os amigos depois da aula, nós saíamos finais de semana, íamos fazer lanche, íamos jogar futebol, saíamos para baladinhas, e era uma vida bem saudável deste ponto de vista. Já existiam algumas tecnologias, mas elas não eram tão influentes, né? Já se tinha celulares no começo dos anos 2000, computadores, internet, só que não tinha tanta dependência como tem hoje dessas plataformas digitais, dessas redes sociais, dos jogos online, coisa que veio a surgir um pouco depois. Mas de certa forma, nós, na geração ali que nasceu nos anos 70, 80 e até nos anos 90, começo dos anos 90, não viveu isso tão intensamente quanto a geração pós anos 2000. E lá no Japão, alguns cientistas sociais, médicos, psiquiatras, começaram a perceber que estava surgindo uma geração que não saía de casa, não conseguia se desligar do mundo online, do mundo virtual. E isso acabou se tornando uma patologia, porque esses jovens não estudavam, não iam para o mercado de trabalho, não tinham relações sociais, não tinham nenhum tipo de vida fora do computador. E para esse fenômeno foi dado o nome de Hikikomori. Hikikomori foi uma palavra que surgiu lá nos anos 90 pelo psiquiatra Tamaki Saito, que identificou um padrão de jovens que simplesmente se isolavam do mundo. O Japão é uma sociedade que a juventude sempre recebeu muita pressão. Pressão por resultados profissionais, resultados acadêmicos, uma disputa muito grande para ser o melhor da escola, da universidade, para atingir bons empregos, para ser produtivo. E os jovens que não correspondiam a essas expectativas ficavam muito frustrados da vida e sofriam uma tendência para se isolarem. E esses jovens já nos anos 90, eles já faziam esse tipo de coisa. Não tão dependentes da tecnologia como a gente entende hoje, da internet, mas ficavam em casa, lendo, jogando videogame, assistindo televisão, isolados. E na medida que o tempo passa, essas pessoas elas vão ficando cada vez mais sozinhas, mais solitárias. Tanto que o Japão ele tem um índice de depressão em jovens muito alto, fazendo com que muitos jovens abreviem a própria vida em virtude de sofrerem muito essas pressões sociais. Então foi conceituado no Japão o fenômeno chamado Hikikomori, do isolamento dos jovens, só que ele não é exclusivo do Japão. Ele é observado em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Você tem muitos jovens que passam a vida em casa. Às vezes terminou o ensino médio, não conseguiu ali um emprego logo, não conseguiu fazer um vestibular, ir para uma universidade, a pessoa acaba ficando sozinha, não alimenta mais as relações sociais, a interação com as pessoas. E na medida que o tempo vai passando, essa pessoa vai se enclausurando, sendo o único contato dela com a vida fora o computador. Mas vamos pensar, por que isso acontece? A tecnologia que ela vem para ajudar, ela também nesse ponto acabou criando um isolamento voluntário. O ser humano é um animal social. A vida das pessoas sempre foi comunitária, sempre foi coletiva. As pessoas elas convivem em grupos, mas esses indivíduos foram se isolando. E o que eles faziam para sobreviver? Qual que era a fuga deles? E aí, dentro da literatura médica e psicológica, foram colocados alguns elementos que fortaleciam a dependência, tanto emocional, financeira, quanto social, desses jovens isolados. Bem, um dos pontos que eles colocam é pressão social e acadêmica, como já falei, A competição é muito grande entre os jovens, aqueles que não conseguem atingir os postos mais elevados, eles se sentem fracassados e começam a ter uma baixa autoestima, começam a achar que não são capazes. E, por um lado, o mundo online ele acolhe esses jovens
e eles buscam ali interesses e grupos online, em fóruns, em redes sociais que compartilham, na verdade, desses mesmos interesses. Então você cria uma rede de pessoas muitas vezes isoladas, que compartilham de um interesse comum. E isso acaba fazendo com que aquela pessoa permaneça presa em sua casa e em seu quarto. Aí, aliado a essa questão da pressão social, né, algo que é derivado também, é o desemprego e a crise econômica. Em momentos de crise econômica, né, em que os empregos ficam escassos, surge um grande volume de desempregados, entre eles jovens que não possuem nem experiência no mercado de trabalho. A dificuldade de arranjar emprego faz com que eles fiquem cada vez mais desanimados. Eles ficam presos em casa, eles ficam presos no computador. A cada tentativa no mundo externo de conseguir uma vaga de emprego, uma ascensão social, algo assim, que eles percebem que a porta se fecha. Isso vai enfraquecendo a iniciativa deles, até o momento em que muitos largam a mão e deixam para lá. Preferem viver em casa, no computador, e percebem que o mundo lá fora realmente é cruel, né? É um mundo que isola, é um mundo que não dá chance para aqueles que não conseguem se adequar a ele. E em momentos de crise econômica e desemprego, isso se agrava ainda mais. O terceiro fator colocado já faz menção às famílias, coloca como famílias superprotetoras. Então, esses pais, né, os pais desses jovens, tentando evitar confrontar o problema, acabam sustentando os filhos em isolamento. Muitos desses jovens são sustentados pela família, né? Os pais percebem que aquele jovem está ali, está isolado, não está tendo ali uma iniciativa para seguir a vida, mas de certa forma eles não querem enfrentar o problema, não que eles desconhecem, de certa forma eles percebem que tem alguma coisa errada. Mas para não se indispor, para não forçar o filho, para não criar ali um clima de tensão em casa, eles acabam negligenciando essa situação e sustentando esses jovens até faixas etárias bem altas, sem trabalhar, sem estudar, sem nenhum tipo de vínculo social fora do computador. E daí o quarto motivo colocado pelos especialistas é a questão da tecnologia e o refúgio digital. A internet oferece um mundo alternativo onde esses jovens podem se esconder. Aqui, né, usei a palavra esconder, porque realmente, né, são sujeitos, são pessoas que não estão integradas com o mundo externo, com a vida, até por N motivos, né? Pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, pessoas que não conseguem um lugar no mercado de trabalho, pessoas que não conseguem se inserir de algum jeito na sociedade. Eles buscam esse refúgio. A autoestima dessas pessoas baixa tanto, fica tão vulnerável, que eles começam a ficar mais suscetíveis a sofrer com as frustrações do dia a dia. Eles acabam se escondendo atrás dos computadores e buscando pares, buscando pessoas que comungam dos mesmos interesses, normalmente em jogos online, em bate-papos, em comunidades. E essas pessoas acabam encontrando, né, esses outros sujeitos e eles acabam ali criando uma comunidade, mas de certa forma eles vivem um mundo paralelo. Um mundo em que eles não conseguem sair dessa cerca online. E aí, aprofundando um pouco sobre os impactos da tecnologia no isolamento, esse quarto item aqui colocado pelos especialistas, eles acabam elencando alguns tópicos que reforçam a questão do isolamento. Muitos jovens, principalmente no Japão, na Coreia e também em outros lugares do mundo, passam cada vez mais tempo nos jogos online, que eles chamam de jogos online massivos. Eles acabam criando vidas paralelas em mundos virtuais. World of Warcraft é um dos jogos mais comuns, mais conhecidos, em que o sujeito cria um avatar, ele passa a ser o herói naquele mundo online, eles criam uma identidade própria. E o World of Warcraft é apenas um dos exemplos, mas tem diversos outros RPGs online, simuladores, etc., em que as pessoas elas criam um avatar e elas passam a ter uma vida online, bem diferente da sua vida real. E essa vida online serve como um refúgio, porque ali eles são aceitos e valorizados. Além dos jogos online, tem as redes sociais e os fóruns. Então eles encontram grupos que reforçam seu isolamento. Já falei aqui um pouco sobre isso. Principalmente em fóruns de internet, fóruns específicos, em que as pessoas buscam interesses específicos, livros, jogos, enfim, N assuntos que as pessoas compartilham a partir de um hiperfoco, por exemplo.
E ali as pessoas vão falando sobre esses assuntos e criando uma comunidade. E nesse contexto surge uma bolha de isolamento. Eles passam a se retroalimentar, reforçando a bolha e se mantendo ali presos, sem contato externo. Então também isso reforça esse isolamento. E aí se coloca também a questão dos vídeos e animes. Essas pessoas acabam consumindo entretenimento de forma passiva, sem interação social. Maratonam desenhos, né, que são os animes em japonês, séries, filmes, vídeos sobre assuntos em comum e etc. Então, às vezes a pessoa fica o dia todo assistindo filme, assistindo animes, e a vida vai passando do lado de fora. Não que tudo isso não seja legal, mas aqui estou falando de casos em que as pessoas acabam indo além do limite saudável, além do que é legal. Bacana a pessoa sentar para assistir um filme, assistir uma série, assistir um anime, conversar com os amigos na rede social. Só que tudo tem um limite, né? Isso não pode ser tão intenso a ponto de atrapalhar a vida fora, as relações sociais reais. E na medida que as pessoas se isolam, eles têm a falsa impressão de que estão com outras pessoas, que estão interagindo. Estão interagindo, mas não tem esse vínculo social que é primordial para o ser humano. Existe um fenômeno na Coreia do Sul chamado Kodokushi, e tem uma relação com o fenômeno japonês, pois essa questão que se observa na Coreia do Sul, e também existem alguns casos em outros lugares do mundo, no Japão, mas ele é mais recorrente na Coreia do Sul, muitas pessoas que vivem sozinhas, isoladas, acabam falecendo em suas casas. A falta dessas pessoas não é notada. E só meses depois, os corpos são encontrados. Existem também muitos estudos, principalmente na América do Norte e na Europa, que tratam dessas temáticas do isolamento a partir da cultura digital. E já são observadas estatísticas em que jovens, nessas condições, acabam desenvolvendo a depressão, ansiedade e outros transtornos mentais. Então, realmente, né, a gente não pode se isolar completamente. Isso acaba trazendo uma conta muito alta para a saúde mental. Então as pessoas elas têm que se policiar para não cair nessa armadilha do isolamento digital. Pensando nesse cenário, né, eu trago ali algumas reflexões. O hikikomori não é apenas um problema individual, mas um sintoma de algo maior, um mundo onde a conexão digital muitas vezes substitui a conexão humana. E aqui eu vejo que a conexão digital se torna cada vez mais intensa. Nós nos comunicamos de forma digital cada vez mais, criamos redes virtuais, resolvemos problemas do serviço a partir do computador, do WhatsApp. E cada vez, né, na medida em que aumenta a conexão digital, a conexão humana diminui. Então, não só para os jovens isolados, mas para qualquer pessoa é necessário verificar em que medida você está desequilibrando a balança das relações humanas, né, em desfavor das relações humanas e a favor da conexão virtual. E aí eu lanço uma questão, né? Como podemos evitar que isso aconteça? E alguns itens são necessários, né? Educação emocional, redes de apoio e políticas sociais são essenciais para trazer esses jovens de volta à sociedade. É como se fosse uma espécie de resgate. A pessoa está lá isolada, né? Às vezes se identifica aquele problema, a família identifica, os amigos. E a ideia é trazer essa pessoa de volta ao mundo real, incentivá-la, prestar apoio, ajuda, se for necessário, apoio médico, né? Tratamento médico, tratamento psicológico, para reintegrar essa pessoa na sociedade. E você, o que você acha disso? Você acha que a tecnologia realmente representa um grande perigo e está intensificando o isolamento social? Quais sugestões você dá para que as pessoas se livrem dessas amarras digitais e voltem a ter uma vida social maior? E claro, se você gostou do conteúdo, né, compartilhe esse tema, que é algo que pode ser muito interessante para que a gente possa refletir mais sobre essas questões contemporâneas da tecnologia e os perigos. Se você gostou do vídeo, faça sua inscrição, curta, compartilhe. A ajuda de vocês é muito importante para que possamos continuar a crescer no YouTube. Deixe seu comentário. E eu espero vocês no próximo vídeo de Histórias de Músicas. Até lá e tchau, tchau.